Legal, faz tempo que eu não apareço aqui fazendo live, mas eu faço bastante stories, eu tento aparecer, né? Então é isso, avisei o pessoal aí que tá começando, mandei lá na lista de transmissão também, né, pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico. E aí eu fiz aqui uma listinha, assim, um playlist para eu poder falar, assim, com uma ordem um pouquinho o que eu queria falar, porque, né, tentar não deixar muito extenso também o vídeo. Então eu vou começar, e aí quem não puder assistir, eu vou tentar salvar para ficar 24 horas disponível aí, tá? Mas eu quis trazer esse tema do arranjar um novo amor para poder esquecer um outro, porque eu achei bem interessante o quanto as pessoas interagiram lá no post e a diversidade de opiniões, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, acho que vai ser legal a gente conversar sobre esses assuntos, que é uma coisa que a gente vê bem comum, né? Aí entrou mais gente. Oi, Gabriel. Oi, Ju. Então vamos lá. O que é comum, né? É comum as pessoas, depois do término, o que o término causa pra gente, né? Um vazio, uma carência, né? Às vezes até uma sensação de solidão. Algumas pessoas começam a procurar atividades que nunca faziam, né? Contatinhos, aquela coisa. Porque dependendo principalmente de como foi o término dessa relação, você acaba se sentindo meio perdido, né? Você fica meio assim sem saber, né, o que fazer. E aí assim, é claro que não são todos os términos, mas a grande maioria as pessoas sentem esse vazio, a angústia, a saudade, alívio, algumas sentem alívio, sentem, nossa, finalmente tô livre, enfim, a gente não tem como saber, mas dentro da minha experiência, a grande maioria das pessoas sentem realmente esses sentimentos de vazio, de saudade, de carência, né? E aí, gente, eu fiz aqui até um script pra gente conversar, porque assim, tem muita gente que tem dificuldade de terminar o relacionamento, porque elas ficam com aquela perguntinha assim, mas e se ainda tiver amor nisso? Se ainda tiver um sentimento dentro dessa relação? Como é que eu vou terminar esse relacionamento? Será que a gente ainda se ama? Será que eu consigo colocar um fim nisso? E aí a pessoa acaba se apegando a esse sentimento, ou a possibilidade dele existir, né? E aí acaba ficando nessa relação e vai estendendo, né? O que eu posso dizer assim, gente, o relacionamento não. A grande maioria, são muito poucos os relacionamentos que terminam porque zeram 100% o sentimento dentro daquele relacionamento. O relacionamento, na grande maior parte das vezes, ele termina por uma soma do sentimento, que é esse positivo, que é legal, né, do que a gente gosta do outro, do amor, da paixão, enfim, somado a comportamentos, atitudes, situações, traumas que vão desgastando aquele relacionamento e leva para o término. Então, assim, tem pessoas que se apegam ao fato do sentimento. E o amo, não amo, não deve ser um critério exclusivo para a gente terminar uma relação. Porque a relação ela não é só construída disso, tá? Então aqui, o que eu acabei montando aqui na minha ideia aqui para conseguir falar com vocês de uma forma bem organizadinha, é realmente assim, tá, pode existir um sentimento ainda, principalmente se vocês têm uma história. Porque a gente cria afeto não só pela pessoa, mas pela memória, pelo que representa aquele relacionamento com aquela pessoa. Então tem pessoas que vivem um relacionamento super longo, às vezes de muitos anos. E aí elas têm dificuldade de, poxa, aquilo era tão gostoso, aquilo era tão legal, eu não queria perder isso. E aí as pessoas se apegam àquele sentimento dali do começo do relacionamento. E a realidade atual é que não existe mais qualidade na relação.
Então, a relação, ela precisa ter, você precisa, quando você avalia um término, qual é a qualidade desse relacionamento. E não apenas e exclusivamente se existe o nível, qual é o nível de amor, se existe sentimento ou não, tá? Existem sim relacionamentos que terminam porque a pessoa não ama mais. Mas existem pessoas que terminam mesmo amando, porque elas percebem que aquela relação, ela não tem mais aquela coisa de qualidade, as pessoas não se tratam mais bem, as pessoas não ficam mais juntas, não aproveitam o tempo, não fazem questão de estar junto, às vezes até magoa a pessoa com bastante recorrência, porque já não se importa mais tanto, entende? Então, é bem diferente quando a gente pensa nos términos, quando a gente avalia isso, tá? Então, esse é um exemplo aí que eu quero dar, que é do casal, por exemplo, que se conheceu jovem, e aí esse casal, eles crescem juntos, assim, por exemplo, foram adolescentes, conheceram juntos. Tudo bem, Sair, fica tranquila. Mandou as carinhas aqui. Oi, Márcia, boa noite. Oi, Cris. Então, assim, eu vou dar esse exemplo que eu quis separar aqui pra vocês. O casal se conheceu jovem, adolescente, aí eles estão juntos ali desde os 15 anos, por exemplo. E aí eles aprendem muita coisa juntos. Aprende a namorar, aprende como é que a gente vai fazer a faculdade. Cresce junto mesmo, né? Vive experiências, conhece o mundo da adolescência para a idade adulta. E aí eles estão juntos, por aí uns 15 anos. E aí um belo dia os dois começam a perceber que tem alguma coisa estranha, mas eles têm uma gratidão, eles têm um carinho muito grande pela história. Mas a relação atual já não existe mais uma vontade das duas partes de fazer aquilo voltar a ter aquela qualidade, mesmo que haja esse esforço diariamente, né? Às vezes a pessoa tem esse esforço, mas não funciona, já não é mais a mesma coisa. E aí eles ficam presos a esse relacionamento, porque eles ficam pensando naquilo que quando começou. Nossa, essa relação é muito boa, começou muito bem, nossa, mas olha o tanto de coisas que a gente viveu. E aí a pessoa fica apegada a esse sentimento e não consegue finalizar o relacionamento, tá? Aqui nessa história, por exemplo, o sentimento pode ter acabado? Pode ser que não, né? Eles ainda têm um sentimento um pelo outro. Mas eles conseguem manter a qualidade do relacionamento? Não. Então, tem momentos que a gente precisa fazer essa escolha, né? Mesmo com os esforços, mesmo com aquela coisa de tentar conversar, sentar, conversar, tentar resolver, e mesmo assim não dá certo, porque a gente muda ao longo do tempo, tá? Um outro fator aqui que eu até nem coloquei aqui na lista, mas eu me lembrei, é que assim, as pessoas, elas têm uma visão de amor, assim, não todas, tá? Mas eu percebo que tem muitas pessoas que têm uma visão de amor que envolve um amor único na vida. E aí elas se apegam a isso. Então pensam assim, poxa, eu encontrei o amor da minha vida e eu vou lutar para conseguir ficar com essa pessoa. E elas acabam se apegando a esse sentimento de amor é um só na vida e não conseguem terminar. Porque acham que aquele era o amor que vai ficar pro resto da vida. E aí fica nisso. Um machucando o outro, um ofendendo o outro, um fazendo 1 milhão de coisas que o outro não quer. Já não tem mais um acordo. Tudo que o outro faz é motivo para briga. Tudo que o outro fala também é motivo para briga. Então acaba desgastando e os dois vão se magoando demais, tá? E assim, as pessoas se apegam muito, que eu percebo, as pessoas se apegam muito ao que era bom, tá? E vocês precisam analisar isso, né? Era bom, mas é hoje. Existe como resolver? Tem algum recurso que eu posso resolver esse problema? Se não tiver, você vai ficar a vida lutando e às vezes até desgastando ainda mais o relacionamento, sendo que você
gosta daquela pessoa, vocês ainda têm respeito um pelo outro, mas chega num momento que os dois já estão tão, assim, saturados daquilo de briga e tal, que acaba desistindo. Fala assim, ai, gente, dane-se, deixa a pessoa ali e tal. E aí começa a tratar mal, começa a pouco se lixar, saber se a pessoa tá triste, tá feliz, dane-se. E aí isso acaba com aquela coisa que ainda poderia ser mantida, que é aquele carinho, aquela gratidão pelo relacionamento, e ele acabar e seguir a vida, sem problema, sem nenhuma mágoa efetiva, assim, daquela coisa, poxa, aquela pessoa me sacaneou muito. Não precisa chegar nesse nível. A gente precisa ter maturidade para avaliar isso também, tá? E aí, eu tô caminhando aqui para um sentido assim. Amor, gente, ele é um conjunto de sensações que são provocadas, sensações físicas, sensações emocionais, sensações como é que fala? Cognitiva, sensação de, até mesmo atitudes, né? Não só sensação, mas atitudes também, né? Amor é um conjunto de coisas, é uma emoção que não é fixa, assim como as outras que a gente sente por aí, né? Então, tristeza, alegria, raiva, são emoções que não são fixas. A gente sente, às vezes, raiva num momento, muita raiva, e aí aquilo uma hora passa. Então, ela é volúvel, assim como é o amor, tá? Então, é importante a gente entender que amor, ele é mantido com ações ao longo do tempo. Se a gente não nutre o relacionamento que a gente tem, se a gente não faz ações novas, novidades, né? Aquela coisa de surpreender, se a gente não continua cuidando daquilo como a gente cuida no começo do relacionamento, que é muito mais fácil, porque a gente tá ali empolgadão com aquilo, o amor deixa de existir. E também com brigas. E também com mágoas. Então, existem pessoas que falam assim, eu amo essa pessoa e eu vou amá-la pro resto da vida. E às vezes não é amor que você tá falando. Às vezes é apego, às vezes é dependência emocional e você associa amor. Esses dias eu tava vendo tipo um vídeo, até foi uma pessoa que me mandou no WhatsApp. Um vídeo falando de uma moça falando com o namorado. E ela fala assim: olha, você tem que ficar comigo até a gente ficar velhinho. Senão eu vou te matar. Você tem que ficar comigo. Ele, mas e se a gente se desentender? Você tem que ficar comigo. Você tem que ficar comigo, senão eu vou te matar. Você não vai ter mais ninguém. Ou seja, gente, isso não é amor. Isso pode ser possessão, isso pode ser dependência emocional, pode ser um milhão de coisas. Mas isso não é amor, tá? Então, cada pessoa constrói uma visão de amor, tá? E isso é uma coisa que eu bato bastante na tecla com pacientes, com pessoas que eu converso sobre isso. E quero bater muito aqui sobre isso, o sentido do amor. Eu entendo amor de um jeito, o fulano entende de outro jeito, o ciclano entende de outro jeito. E assim, dependendo da forma como a gente tem a nossa autoestima, influencia na forma como a gente se relaciona com o amor, né? Então, por exemplo, se a pessoa se menospreza, ela vai nutrir um relacionamento voltado em quê? Se ela não se valoriza. Ela vai ser aquela pessoa apavorada, qualquer segundo que o outro demonstrar assim, tá cansado, estressado, ela já vai ficar apavorada, com medo de que o outro vá embora. Ou ela vai ser aquela pessoa que cede o tempo todo. Então, existe diferença no amor para cada pessoa. E é importante você pensar agora, que aí eu vou caminhar para o assunto desse post que eu tinha comentado com vocês. Qual que é o amor que você tem dentro do seu coração, que você entende que é a verdade de amor? Porque muitas pessoas entendem amor como aquele de antigamente, porque assim, depois eu vou até produzir alguns vídeos, eu vou fazer algumas coisas explicando um pouco a história do amor para vocês entenderem o que eu quero dizer. Mas assim, antigamente
houve vários momentos da história com o amor que o amor representou coisas diferentes. E chegou um momento da história, caminhando aí para a modernidade, que filósofos, né, pessoas começaram a enxergar o amor com um olhar mais romântico mesmo. E aí começaram a ver o amor como aquele que salva, como o único capaz de fazer as pessoas felizes, como o único amor, o único item da vida da pessoa. Se a pessoa não tiver isso, não tem nada, né? Que amor transforma as pessoas. E assim, gente, amor nenhum transforma problemas de caráter e hábitos. Se fosse isso, por que a gente ia mandar as pessoas fazerem terapia? Não era mais fácil falar assim, fulano, vai lá se apaixonar, porque aí o amor te transforma, uma melhor pessoa. Então, assim, existe sim o amor que a gente conversa com o outro com amor e aquela pessoa consegue entender e talvez refletir, nossa, realmente, essa minha atitude, minha parceira não gosta, eu vou melhorar, porque realmente eu amo a minha parceira, eu não quero magoá-la. Existe sim esse tipo de mudança, mas tem pessoas que acreditam que o amor é capaz de mudar tudo, inclusive em relacionamentos abusivos que, na minha opinião, não se tem que ficar em momento nenhum. Não tem como mudar. Você não vai mudar a pessoa que é abusiva, a pessoa que tem que querer mudar por ela, né? Então, o que a gente precisa entrar aqui é que assim, o foco no relacionamento não tem que ser o grau do amor, e sim a qualidade dessa relação, tá? Como essa relação faz você se sentir? Ela faz você se sentir bem? Ela faz você sentir que você é culpada? Oi, Dani, boa noite. Bem-vinda. Ela faz você se sentir culpada? Essa relação faz você se sentir insatisfeita? Faz você se sentir rejeitada? Entende que tem várias formas como você pode se sentir numa relação? E dentro disso, a gente precisa pensar assim. Tem dois caminhos. Isso é meu? Sou eu que tenho problemas comigo e que isso influencia muito na forma como eu vejo, como os outros me tratam? Então não é só no relacionamento, é na vida. Eu me sinto uma pessoa sem valor? Eu me sinto uma pessoa que não merece ser amada? Tem esse aspecto. E o outro que a gente fala é, tá, qual que é a dinâmica dessa relação? Porque a gente também precisa prestar atenção como é que essa pessoa te trata, né? Então precisa ser avaliado essas duas coisas. Isso a gente avalia a qualidade da relação. E não só com o sentimento que eu tenho por aquela pessoa, né? Tem gente que acredita que porque é loucamente apaixonada, aquela relação é a melhor da vida. E no fim a pessoa chega em casa e tem discussões, às vezes é ofendida, às vezes apanha, e aquilo não é amor, tá? E aí, como que a gente vai caminhar para o assunto, né? Que eu comecei falando, né? Para quem está entrando aí, que é sobre o quanto as pessoas têm visões diferentes do arranjar um novo amor para poder esquecer o outro, né? Quando a gente está num relacionamento e a gente termina essa relação e a gente está nessa situação de querer esquecer o ex, né? Ficar com outras pessoas até pode ajudar momentaneamente, tá? Prestem atenção. Pode ajudar você a se distrair, pode ajudar você a, sei lá, viver experiências novas, né? Por exemplo, você ficou lá 5 anos num relacionamento, namorando com a mesma pessoa, tendo as mesmas experiências, o sexo era igual, aquela coisa sempre daquele jeito com aquela pessoa. E aí você fica solteiro e fala assim, poxa, ia ser legal experimentar uma coisa nova, tal. Ok, é completamente compreensível. Mas quando você soma isso à carência, quando você soma isso a várias outras coisas que não são legais, isso pode se tornar uma bola de neve, tá? Então, assim, lembra que eu falei que o amor
ele é um conjunto de sensações. Somado a isso, se você está tentando esquecer aquela pessoa que você amava, pensando sobre o conjunto de sensações, a gente também tem a memória, né? Que também faz parte desse amor que a gente sente. A gente ama a pessoa não só pelas sensações que a gente tem, por tudo aquilo que o amor desperta na gente, mas pela memória das coisas já vividas. E se você está querendo esquecer seu ex, saiba que você não vai conseguir esquecer o que você viveu com a pessoa, né? Tem pessoas que acreditam que se apaixonar por uma nova pessoa pode ser uma forma de realmente resolver, né? E tipo, nossa, eu não consigo esquecer essa pessoa, então eu vou focar em conhecer pessoas novas para eu poder esquecer, né? E assim, pode ajudar, igual eu te falei, desencanar, pode ajudar momentaneamente. Mas, por exemplo, se você sai de uma relação magoada, se você sai de uma relação ferida, com a baixa autoestima, e aí você fala, nossa, eu não sei, acho que eu não sou uma pessoa pro amor, eu tô meio mal, ai. E aí você acha alguém que é interessante, aquela pessoa gosta de você, fala, vamos namorar, vamos. Quem sabe, vamos ver. Todo mundo sai com uma bagagem. A gente carrega uma mochilinha imaginária. Eu falo sempre isso para meus pacientes. Uma mochilinha imaginária de todas as experiências da vida a gente vai colocando nessa mochilinha. Incluindo mágoas, traumas, vivências positivas, vivências negativas, a gente traz tudo isso na mochilinha. E aí você termina o relacionamento e assim, um mês depois você decide ficar com uma nova pessoa e assumir um namoro. Essa mochilinha tá cheia de coisa. Principalmente de experiências, de memórias, de traumas, de mágoas da relação anterior. E aí? Como é que isso vai influenciar a sua relação com essa nova pessoa? Será que você vai conseguir separar? Será que você vai conseguir não comparar a pessoa? Porque isso é muito comum também. E a comparação é uma coisa que magoa muito a pessoa nova. Então a gente também tem responsabilidade afetiva quando a gente se envolve com o outro. Como é que as minhas questões, como é que os meus problemas vão afetar o novo relacionamento? Né? Pode sim acontecer, gente, da pessoa assim, ter saído magoada e tá assim, desiludida do amor. E aí eu uso muito o meu exemplo, né? Eu saí de uma relação que era tóxica. Eu saí de uma relação muito ruim, lá para os meus 20 e tantos anos, e a minha autoestima foi pro saco, né? Eu fiquei mal. Eu fiquei um ano e pouco, mais de um ano e meio aí, sem ficar com ninguém, nada. E assim, eu queria ter alguém, mas eu não sabia mais o que era uma relação boa, porque a relação que eu tinha não era. E aí o que aconteceu? Eu acabei conhecendo até atual meu marido hoje, conhecendo não, reencontrando, que é uma pessoa que eu já conhecia. E ele me mostrou uma outra visão de amor. Uma outra visão de relacionamento. Quando a gente começou a namorar, ele me mostrava. Olha ele aí. Quando ele me mostrava carinho, eu ficava tipo, como é que é isso? Isso existe, essa pessoa? Nossa. Eu ficava assim meio. E aí eu fui aprendendo a me relacionar numa situação, numa dinâmica saudável. Mas entende que eu já vinha de um ano e pouco, e eu não tô dizendo aqui que você tem que ficar solteiro um ano e pouco, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô dando como meu exemplo, né? Eu fiquei um tempo cuidando de mim, entendendo o que aconteceu, e assim, eu posso dizer que até hoje, algumas coisas eu ainda trabalho na minha terapia. Eu ainda tenho questões da minha autoestima que me afetaram lá atrás, mas eu percebo que afetam em alguns momentos o meu relacionamento hoje, e eu tenho essa consciência. E eu preciso tomar esse cuidado, por isso que eu procuro ajuda. Eu faço a minha terapia para eu não afetar, né, não magoar a pessoa que tá comigo. Então, quando a gente pensa assim, eu vou me relacionar com uma nova pessoa porque eu quero esquecer essa pessoa. O quanto isso de verdade vai resolver o problema? Porque assim, o seu relacionamento pode ter acabado.
Mas as mágoas, essas coisas vão continuar existindo nas outras relações. Você não vai esquecer disso. Isso eu te garanto. Você pode não dar mais tanta importância a certas coisas que naquele momento, logo depois do término, por exemplo, uma traição, a pessoa fica muito magoada, muito ferida, e aí ela pode entender aquilo como, poxa, não quero nunca mais ficar com alguém, não confio em mais ninguém e tal. E aí a gente tem os extremos, né? Tem aquela pessoa que generaliza, e aí fala, não, eu não vou mais confiar em ninguém, porque eu acho que todo mundo vai fazer isso comigo. Tem esse extremo também. E tem o outro lado, que é o lado do, tá, eu fui magoado e eu vou tentar esquecer, fingir que isso não existe e vou seguir minha vida. Mas na primeira discussão, no primeiro sinalzinho de insegurança ali no relacionamento, a pessoa já dá um pulo, fala, opa, como é que é? Né? No novo relacionamento. Então a gente precisa cuidar da gente. E eu, assim, eu sou muito defensora, e eu já fiz post sobre isso, da terapia, tá? Eu falo assim que a gente precisa se cuidar para a gente poder se relacionar com o outro, né? Hoje as pessoas estão tão corridas, as pessoas estão tão na loucura do dia a dia, que elas não se dão tempo de processar as coisas ruins que elas estão passando, né? E às vezes chega alguém e aí começa a namorar e aí vira uma bola de neve de problema. Aí você fala, gente do céu, eu saí de um furacão e voltei, eu fui para outro. Como assim? Porque as pessoas estão feridas e não trabalham isso, não resolvem isso, né? Então, assim, se você tem muita coisa pesada na sua mochila, na mochila da sua vida, né, experiências pesadas e tal, vai chegar um momento que você não vai conseguir carregar. E aí, se você tá nesse relacionamento com uma pessoa que tá ali, super empenhada, disposta a fazer dar certo, e aí essa pessoa, ela percebe que você não tá conseguindo carregar, ela vai te ajudar. Mas o quanto isso vai afetar essa pessoa? O quanto isso também vai impactar o relacionamento, a qualidade do relacionamento? Entende? Então, eu sou, assim, dessa opinião que existe sim a possibilidade de você encontrar uma nova pessoa e essa pessoa ajudar você a se reerguer, né? Que foi muito o meu caso, né? Eu falo que hoje eu tenho uma visão diferente de amor muito pela forma como meu marido me trata hoje. Que na época, nos outros relacionamentos que eu tive, eu tinha uma visão muito distorcida de quem eu era. E ele contribuiu, sim. Mas ele não é o único. Eu também assumi responsabilidade de cuidar de mim. Eu também procurei saber quais eram os meus limites, o que me impactava, o que me magoava. E aquilo que eu não conseguia resolver, eu corria para terapia para tentar falar, me ajuda, socorro. Porque eu quero manter o meu relacionamento. Então, a gente tem responsabilidade afetiva com a pessoa que está ali com a gente, que está empenhada ali para ficar no relacionamento com a gente também, tá? E aí, enfim, nossa, entrou bastante gente agora. Oi, Cleiton, oi, Lu, Anne, Marcela. Nossa, entrou bastante gente. Oi, gente, bem-vindos. Tô aqui vendo o que mais que a gente tem para falar aqui. Ah, aqui um outro ponto, né? Tem pessoas que pensam que só é possível exclusivamente esquecer uma pessoa se apaixonando por outra. E assim, gente, por que a gente tem que estar com outra pessoa para esquecer outra? Né? Por que a gente tem que ficar tapando os buracos? Por quê? A gente precisa se cuidar. A gente precisa entender por que eu preciso estar sempre com alguém. Por que eu tenho que começar um relacionamento atrás do outro e eu não posso parar e me ver sozinha ali, olhar e falar, tá, aí tem coisa.
Porque tem gente que mantém relacionamentos um atrás do outro, buscando uma sensação e às vezes até mesmo uma validação do valor que ela tem no outro, mas isso tem que ser algo que parte de dentro dela. Não dá para ficar contando sempre com o outro, né? E aí, assim, olha o quanto de coisa que você acaba fazendo, e assim, no momento que você sai de uma relação, e você já sai, você tá ferido, você tá magoada, enfim, né? Saiu desse relacionamento, tá meio assim, né? Distorcido e tal. E aí a pessoa nova te trata mal. Como que isso vai afetar você? Você saiu de uma relação ruim e tá indo pra outra que continua te tratando mal. Aí sua autoestima já tá super ruim, e aí você começa, poxa, eu acho que eu mereço passar por isso, não é possível. E aí? Então, tem esses riscos, né? Não só do afetar o outro, como você se sente em relação ao outro, mas também como você vai ficar se essa pessoa não te tratar da forma que você está procurando. Porque tem isso também, né? Você sai de uma relação, fala, não, agora eu vou entrar numa relação boa, porque Deus me livre aquilo. E aí idealiza um relacionamento, e realmente fantasia um relacionamento. E aí a pessoa começa a te tratar mal e você fica, ah, não, mas essa pessoa fez isso porque eu também não ajudei. Não, mas começa a justificar as atitudes negativas, a sua autoestima já tá tão ruim que você não consegue identificar e se posicionar quando a coisa tá ruim, tá? Então, dentro disso, gente, desse assunto que eu tô falando, tem dois pontos que, resumindo aqui, né, para quem tá chegando agora, que eu acho bem, que assim, resume um pouco o que eu tô querendo dizer. O primeiro é o ponto de você buscar entender esse término que você passou, né? Então, assim, tá, eu saí de uma relação, pode ter sido recente ou não, mas de alguma forma isso ainda te afeta, ainda te magoa, quando você lembra da pessoa ainda dói, quando você pensa sobre como vocês terminaram, às vezes até sente falta, tá com saudade, sente vontade de falar com a pessoa. Se tudo isso ainda está te afetando no seu hoje, você precisa olhar. Você precisa cuidar, porque está dizendo alguma coisa para você, né? E de novo, faz parte da sua história, você não vai apagar. Então, se você pode até jogar para baixo do tapete, pode. Mas será que vai resolver? Tá? E assim, tem também a questão de algumas pessoas saírem dos términos sem nem entender por que terminou. Às vezes o outro chega lá, não quero mais. A pessoa toma um susto, fala, tá, e vai embora, destruída, mas fica ali, remoendo, putz, por que isso aconteceu? Ai, meu Deus, tenta entender, e isso dificulta, né? Porque nós, seres humanos, temos essa necessidade de entender, né? Achar o motivo, poxa, é isso mesmo? Tanto que às vezes as pessoas morrem, a primeira coisa que a gente faz é pensar, nossa, por que será que aquela pessoa morreu? A gente quer saber, a gente quer entender o sentido daquilo, né? Para a gente fechar ciclos, a gente busca explicações, a gente busca certezas, a gente busca respostas. E isso acaba estendendo muitos relacionamentos por aí. Às vezes a pessoa tem a resposta, mas ela não quer aceitar, não está muito clara. Às vezes está meio na cara, mas ela não quer aceitar. Entendeu? E aí o outro ponto, né, que eu falei, o primeiro é o buscar entender o término e aceitar quando não conseguir entender, porque nem sempre a gente vai conseguir, né? E assim, a gente pode até dar um exemplo, por exemplo, as pessoas que morrem assim repentinamente e às vezes nem tem muitos motivos claros. Poxa, você talvez nunca vai conseguir descobrir. E aí? A gente às vezes precisa entender que não tem solução. Tem coisa que a gente não vai conseguir achar aquela resposta exata. E às vezes até achando, a pessoa nunca vai ficar satisfeita, porque o que ela quer é outra coisa. Ela não quer fechar aquele ciclo, ela quer continuar, né? E aí o segundo ponto, dentro desse contexto, arranjar um amor para esquecer outro. O primeiro ponto que eu acho que você precisa considerar é
entender o término, entender tudo isso. E o segundo, cuidar de você, tá? Como é que tá a sua autoestima depois desse término ou desse período que você tá sem a pessoa? Você sabe quem você é? Você sabe o que você gosta? Você sabe o que você valoriza? Você sabe os seus limites? Porque quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente cria, né? Eu não sei se vocês todos leram o meu e-book. Se não leram, depois manda aí para mim uma mensagem para eu poder colocar vocês na lista de transmissão, tá? Para quem ainda não tá na lista. Eu enviei um e-book e no e-book eu falo sobre as identidades no relacionamento, né? Quando a gente está no relacionamento, a gente tem 3 identidades. A gente tem a identidade nossa, tem a identidade do outro e tem a identidade do casal. E essas 3 precisam ser cuidadas, né? Se a gente só vive em função do casal, a gente não sabe quem a gente se confunde. E aí é isso que eu tô entrando nessas perguntas que eu tô fazendo aqui, né? Então, quando a gente termina um relacionamento, a gente precisa se recolher. A gente precisa saber quem a gente é, o que a gente quer fazer. A gente precisa saber quais são os limites. Eu vi aqui que o Clayton perguntou limites. É assim, a gente precisa saber o que é aceitável dentro de um relacionamento para mim e o que não é. Então, por exemplo, tem pessoas que não é aceitável uma traição. Não tem conversa. Não tem. Traiu, pronto, beijo, tchau. Nunca mais falo com você. Já tem pessoas que considerariam sim pensar na traição, falar assim, não, tudo bem, o que aconteceu? Por quê? E poderiam considerar. Às vezes algumas pessoas entendem que o limite tem a ver com agressões, com ofensas, com mentiras. Então a gente precisa saber os nossos limites e quando a gente sai de um relacionamento, a gente precisa revisar isso, porque esse relacionamento que a gente passou e saiu ferido, machucado, ele traz muitas dores e essas dores nos ensinam e a gente aprende com elas. E essas dores, elas vão mostrar pra gente, poxa, olha, isso daí me magoou muito. Eu nunca tinha passado por isso antes, eu não quero passar de novo. Então isso num próximo relacionamento meu não acontece, né? O Clayton perguntou, estabelecer limites gigantescos seria uma armadilha? Eu acho que depende do que você quer dizer com limites gigantescos, tá? Tem pessoas que colocam assim, limites, mas na verdade são proteções. Então, por exemplo, eu não confio em ninguém. Esse é o meu limite. Eu nunca vou confiar nessa pessoa, mas para você manter um relacionamento com qualquer pessoa, você tem que confiar. Se você não confia, como é que você vai criar intimidade? Como é que você vai criar vínculo com a pessoa? Entendeu? Então, assim, quando a gente sai do relacionamento, a gente precisa voltar pra gente e falar, tá, quem sou eu agora? Porque você saiu daquela relação com toda aquela bagagem, a mochilinha, lembra da mochila? A gente vem com essa mochila cheia de coisa e a gente precisa parar, abrir a mochila e falar assim, tá, deixa eu olhar o que tem aqui dentro. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui pode ir para fora, não quero mais. E aí a gente começa a ressignificar as coisas. Então tá, isso aqui foi difícil, mas eu aprendi. Isso aqui realmente eu errei nesse momento do relacionamento. Realmente eu agi de uma forma que não era legal. Isso pra mim não é aceitável. Nunca mais vou deixar qualquer pessoa me tratar desse jeito. Entendeu? Então a gente precisa tirar esse tempo, porque se você se envolve logo numa outra pessoa, né, a gente começa a levar essas bagagens para lá. E aí? Influencia o relacionamento? Pode prejudicar muito, tá? E aí, gente, entra naquele nome que eu acho bem feinho, mas assim, é um nome comum usado aí nas pessoas falam que é o dedo podre. Muita gente fala assim, eu tenho um dedo podre para homem, um dedo podre para mulher. E você já olhou para saber quais são os padrões que você faz? Você repete? O que você aprendeu nas relações anteriores que você está repetindo ali? Você tem repetido as coisas? Você tem tentado mudar a sua postura, mudar o seu jeito com a pessoa?
Você tem feito algo para resolver as coisas que você largou na mochilinha lá atrás? Esse é o famoso dedo podre, que é aquela pessoa que não quer aceitar que ela tem 50% de responsabilidade nos relacionamentos. E se você não trabalha os seus 50%, você vai encontrar pessoas que se conectam no mesmo nível que você. Então, se você não se valoriza, se você não se cuida, se você não se posiciona, se você não olha para os seus limites, se você não cuida da autoestima mesmo, no modo bem geral, como é que a outra pessoa vai te respeitar? Porque é aquele negócio, como é que você ensina o outro a te tratar? Se você sempre cede, se você sempre fala, ah, não, tudo bem, eu amo, deixa eu ficar aqui quietinho. Se você evita a conversa, por exemplo, discussão, né, a famosa DR, se você evita a DR só pelo desconforto que ela causa em você, você fica com medo dessa pessoa ter alguma ideia, desistir de você, então você paralisa, cede tudo que ela quer, porque você fala, não, melhor eu estar aqui. Eu não quero perder essa pessoa de jeito nenhum. E aí você não trabalha pelas coisas, né? Então isso também é algo que impacta muito, né? A gente precisa cuidar. A mochilinha, eu vi até o Cleiton falando aqui que toda vez que abriu a mochila foi uma chuva de lágrimas. Meu, faz parte. E assim, terapia é o local para isso. A minha terapia, nossa, sai várias lágrimas. Muita coisa, gente. Poxa, eu, por exemplo, tenho 31 anos. Eu tenho 31 anos de história. Eu não tenho só relacionamentos amorosos. Eu tenho coisas familiares, eu tenho coisas com amigos. E eu fuço nessa minha mochilinha na terapia toda vez. Dói muito, tem vezes que eu fico até com raiva. Mas eu faço. Porque faz parte da nossa evolução. Se você não cutucar, se você não olhar, como é que você vai deixar isso, tirar isso da mochila e falar, nossa, olha, isso aqui já não tem mais essa importância. Não preciso mais manter isso na minha vida, porque realmente passou. Tá tudo bem com essa parte da minha história. Faz parte, tá? E aí, até para finalizar, e aí vocês vão me mandando, eu vou lendo as perguntas tudo. Existe um único amor que a gente pode e deve arranjar pra gente esquecer o outro. Esse é o amor próprio, tá? O amor próprio, ele ajuda e muito você a recuperar depois dessa decepção amorosa, dessa história dolorida, dessa história sofrida. Ai, tô amando os coraçõezinhos aqui pulando. Mandem mais, adoro. O amor próprio, ele vai ajudar você, né? E assim, qualquer relacionamento, a grande maioria, tá? Não são todos, mas assim, a grande maioria, vários corações, amei. A gente sai da relação ferido. E tem pessoas que não sabem lidar com a dor. Com dor de um modo geral. E aí ela acaba o quê? Tentando tapar o buraco com outras pessoas. E sentir dor depois de uma perda é natural. Muitas pessoas vão sentir dor depois de uma perda. Pode ser que tenha pessoas que sintam alívio. Pode ser que sintam pessoas que têm, tipo, ah, nossa, que bom que isso acabou, estava muito difícil, né? Ou, por exemplo, uma relação abusiva. A pessoa sai, ela pode até sentir um alívio, falando, nossa, finalmente eu tô segura. Mas ela também pode sentir falta, ela também sofre. Então, o amor próprio, ele entra no sentido assim, como é que eu vou cuidar de mim? O que eu tô precisando agora? Eu tô precisando enfiar mais de uma pessoa na minha vida para eu tentar tapear alguma coisa que tá me incomodando? Ou eu tô precisando cuidar de mim, porque eu saí dessa relação muito machucada? Existem muitas diferenças, né? Então, assim, cuida de você, cuida dessa dor. Tem pessoas que depois de 1 mês, 2 meses já estão ótimas. Tem pessoas que depois de 3 anos ainda estão escorregando. Cada um tem um tempo,
Cada um tem uma forma de sentir, uma forma de lidar. Mas o quanto antes você abrir a mochilinha e olhar para aquela coisa toda, falar, nossa, realmente tem umas coisas aqui que é muito difícil, mas eu preciso olhar. Assim, eu não digo que é fácil, tá? Eu digo que na minha terapia tem coisa que eu já aviso minha psicóloga, eu falo assim, eu sei que eu tô fugindo de um determinado assunto, mas um dia eu volto. Eu tenho meu lugar disso. Todos nós temos certas dificuldades de tocar em algum assunto, algo mais dolorido. E a gente precisa estar bem, né? A gente precisa tentar cuidar disso. Então, se você não olhar para essa dor, ela não vai deixar de existir, né? Então, cuidem de vocês, tá? Ai, o que que eu quero fazer? Poxa, eu passei esse relacionamento tanto tempo sem ir no cinema com uma amiga porque ele não gostava. Poxa, é uma coisa que você quer, você deixou de fazer? Vai! Ai, nossa, eu tava a fim de pintar o cabelo de rosa, mas a pessoa não gostava. Vai! Eu lembro que num relacionamento meu, a pessoa não gostava que eu usava sombra. Não, ou eu usando hoje várias com brilho. Adoro. Hoje eu me sinto muito mais feliz por eu saber quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu valor. Eu dizer não. E tá tudo bem dizer não. Entendeu? Então é isso, tá? Eu vou ler as perguntas aí que vocês estão me mandando, eu tô adorando ver várias perguntinhas. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ai, eu tô até balançando a câmera. Deixa eu abrir aqui. A Dani falou, de fato, aconteceu essa situação comigo e a distração foi momentânea. Pois é, né? E sim, em alguns momentos a gente pode querer, quero curtir, quero sair sem compromisso, né? Tô com vontade, vamos lá. Tá tudo certo. Desde que você tenha consciência do que você tá fazendo. Você sabe se você tá realmente querendo estar com a pessoa casualmente e tá tudo certo, maravilha, a gente, né, a vida tá aí para ser vivida. Mas se você tá fazendo isso para tapear uma dor, para você não prestar atenção naquela dor, ou até mesmo para provar para o outro que você superou. Às vezes tem gente que faz isso. Ai, olha como eu tô ótima. Tô com outro namorado, uma semana depois. E aí, tá feliz? Tem isso também, né? Deixa eu ver quem mais me mandou. Cleiton falou, amo suas postagens, me vejo em tantas delas. Ah, muito obrigada, que bom, que bom. É assim mesmo que eu quero. Se você não tá na lista, Cleiton, manda lá pra mim, pra eu poder te adicionar o seu número, porque pelo Instagram, gente, o Instagram ele tá dificultando um pouco a distribuição, né, das coisas, dos posts, né? Então não é todo mundo que está recebendo. Então na lista de transmissão eu criei, consegui, assim eu envio direto conteúdos, não é grupo, tá? Só esclarecendo que tem gente que acha que lista de transmissão é grupo e na verdade não é. É uma mensagem individual que eu mando para a pessoa. E aí é um assunto, por exemplo, ontem eu postei o primeiro podcast que fala sobre como ser interessante para o outro, né? E aí foi bem legal, as pessoas me responderam tudo. Então o conteúdo é mais ou menos semanal, às vezes uma ou duas vezes por semana, mas nada muito cansativo, né? Porque também a gente tem uma vida que corrida, né? Ah, o Cleiton, acho que atrelei minha vida a um relacionamento. Quando estou namorando, trabalho melhor, estudo melhor, tudo fica fluindo. Quando não, fica de cabeça para baixo, perco o juízo. Então, Cleiton, isso é uma coisa que é bastante vista para quem não tem outros pilares na vida, né? Eu costumo falar assim, até no e-book também tem, né? Que a gente é tipo um predinho. A gente é um prédio e o prédio ele tem uma estrutura, igual qualquer prédio a gente vê que ele tem aqueles pilares que seguram o prédio. Se a gente tem um relacionamento como o único pilar da nossa vida, os outros ficam bambos. E aí, se não tem relacionamento, o seu prédio cai. E quem que é o prédio? Você.
Então você precisa ter outros pilares, tá? Família, amigos, trabalho, lazer, o que é que você pode agregar na sua vida, porque o relacionamento ele não vem para fazer a sua vida funcionar. O relacionamento ele vem para fazer você agregar alguma coisa a mais na sua vida. Se aquele relacionamento tá legal, maravilha, sensacional. Se ele não tá legal, ele se retira e você segue a sua vida, tá? E não exclusivamente como sendo a única forma de te fazer feliz, tá? Porque não é. A Dani mandou e-book incrível, seria incrível se os pais ensinassem isso aos filhos na adolescência. Com certeza. E é uma das coisas assim que até mesmo os pais não aprendem. Né? Igual eu falo, às vezes a gente fala, é tudo culpa do meu pai, da minha mãe. Não, eles também não aprenderam. Eles também têm os problemas de relacionamento deles, às vezes. Então, essa coisa, é por isso que eu tô fazendo até essa distribuição de conteúdo cada vez mais, assim, né? Para mim é um negócio extremamente importante, porque eu quero realmente ensinar o que eu sei para as pessoas, para poder ver se desperta alguma coisa a mais, né, na vida dessas pessoas que estão aí com esse amor todo, né? Sofrendo demais por amor. Aí aqui o Cleiton, né, falando da mochila, que abriu e não gostou. Achei sensacional a sinceridade do Cleiton. A Dani mandou aqui. Às vezes somos tóxicos com o outro e não percebemos, principalmente como somos intolerantes com as falhas da outra pessoa, afinal ela também é humana, exatamente. E aí entra também uma outra coisa, assim, que eu não vou poder estender muito, senão o Instagram vai desligar na nossa cara a live, né, que só pode ficar 1 hora, mas tem pessoas que desistem muito fácil dos relacionamentos também, porque não querem lidar com problema, não querem lidar com conflito. E aí elas, para se proteger, ou até mesmo porque não quer arranjar dor de cabeça, ou porque idealiza relacionamentos perfeitos, elas acabam terminando assim logo no primeiro problema e não investe energia naquilo para tentar resolver e tudo mais, tá? Aí aqui a Dani falou que eu fui uma pessoa muito intolerante, mas isso é bom você ter percebido, né? Que é isso, né? A gente vai aprendendo com os erros, aprendendo com as dores, né? O Cleiton falou que aceita tudo. Aceitar tudo é um problema, é uma questão de autoestima, precisa olhar, tá bom? Aí ele falou que tá. Ai, meu Deus. Ele falou que tá com 2 anos de bad. Cleiton, vamos cuidar disso, um homem, pelo amor de Deus. A Dani falou assim: estou buscando cuidar das minhas feridas antes de me relacionar de novo, porque há feridas desde a infância. Exato. A gente, é igual eu falei, a mochilinha vem acompanhando. Se você não carrega, tem gente que carrega mochilinhas de toneladas. Aí chega na terapia e quer resolver em 1 semana. Lindos, não dá, tá? Tem gente que fica terapia por anos. Então a gente tem que ter paciência. O processo exige muita paciência, viu? E disposição, porque não é fácil. Não é fácil. Mas é muito, muito, muito maravilhoso. Transformação não tem preço, tá? O inferno são os outros, mas sabemos que não é bem assim. Exato. A gente, dentro de um relacionamento, são 2 pessoas. Por que a responsabilidade tem que ficar em uma só? A gente precisa dividir isso. Relacionamento são 2 pessoas, tá? Então, tem até pessoas que falam assim, ah, não, mas é porque homem não tem que se esforçar, quem se esforça é só a mulher. Não, o relacionamento é 50-50, tá? É isso aí. A Dani mandou que maravilhosa essa live. Obrigada, Dani, por estar aqui. O dizer não, você falou, né? O Cleiton falou, o dizer não, esse é o difícil pra mim. Autoestima. Quero dizer nada, mas a autoestima tá gritando aí, viu? A Dani mandou isso, é verdade. Às vezes a gente deixa de fazer tantas coisas quando a gente está num relacionamento tóxico. Sim, a gente deixa. E às vezes é porque a gente tá apaixonado, a gente. E assim, no começo dos relacionamentos é bem comum a gente ficar assim, né? A gente quer ficar mais tempo com a pessoa, curtindo e tal. Mas a gente precisa ficar
cuidando, né? Continuar construindo a nossa identidade, fazer as nossas coisas, porque se esse relacionamento acaba, o que você faz da vida? É muito complicado, muito complicado. A Tamires perguntou pra mim, oi Tamires, mandou pra mim como melhorar a autoestima. Isso eu vou ter que fazer uma outra live, tá? Isso daí, inclusive já teve live, eu e a Raíssa, mas manda aí se vocês quiserem que eu faça outra live de como melhorar a autoestima. E aí eu convido ela porque a gente fez uma live super legal há um tempinho atrás e teve bastante gente que gostou. A gente pode pensar numa segunda live aí, manda aí, tá bom? Se vocês quiserem que a gente faça. A Carol falou, seu e-book é maravilhoso, estou amando, obrigada, obrigada mesmo, foi feito com muito carinho. A Marcela lindinha, uma pena que minha internet caiu no meio da live. Fique tranquila, tá salvo e eu vou tentar postar no YouTube também, então se a gente não conseguir, se eu não conseguir salvar, porque o Instagram tá um pouco de graça, né? Mas tá ok. Então é isso, gente. Vou fazer outra vez sim, Dani, pode deixar. Vou providenciar, vou ver se eu consigo fazer semana que vem. Eu aviso vocês com antecedência. Vamos fechar a live, porque senão o Instagram vai desligar na nossa cara, tá bom? E eu agradeço muito, 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 muito pela participação de vocês. Realmente é muito bom ter essa interação, esses coraçõezinhos. Amei, amei. Quero mais. Obrigada por terem ficado aqui. Sei que é um horário, né, da gente estar jantando, tudo, mas é importante pra gente falar sobre essas coisas de amor, autoestima. E autoestima é tudo, em todos os relacionamentos. Então, eu vou bater muito na tecla. Vai ser a tia chata, tá bom? Gente, beijo, o Instagram vai fechar. Tchau, Dani. Tchau, gente. Boa noite.